dia. É um prazer estar aqui ministrando a palavra para os irmãos. Um dia que é o Dia das Mães, né? O valor da mãe é imensurável. Diz que um filho que tem uma mãe que ora, ele não é pobre de espírito. Aleluia. E a gente sabe que temos muitos exemplos de mães que oraram pelos seus filhos e tiveram grandes resultados. Posso citar aqui John Wesley. John Wesley, a mãe dele tinha 19 filhos e ela tinha o tempo para orar pelos seus filhos. No entanto que John Wesley e seu irmão Charles Wesley, onde teve um grande movimento metodista na Inglaterra, um grande avivamento, e foi usado esses dois homens de Deus. Foi uma mãe que orou por eles. Também conhecemos a história de Thomas Edison, que foi um grande inventor, que tem mais de 1000 patentes, na onde que quando ele era criança, a escola deu um diagnóstico para a mãe falando que ele não era capaz de aprender. A mãe, com aquele instinto de mãe, tirou Thomas da escola e foi ensinar Thomas. Thomas se tornou esse grande homem através da mãe. Nós também sabemos da história de Agostinho Hipona. Agostinho Hipona foi um grande pensador do Evangelho. Mas a mãe dele orou durante 17 anos por aquele homem. Então você mãe que está aqui, você mãe que está assistindo, não desista dos seus filhos. A minha mãe orou muito por mim. Eu tenho a certeza que ela, todas as vezes que eu ministro, eu envio para ela, e ela sabe as noites que ela passou sem dormir, orando pela minha vida. E hoje, muitas das coisas, os resultados daquilo que eu estou fazendo para o Evangelho de Cristo, foi através da minha mãe. Então, num culto de mãe, e eu vou ministrar sobre mãe, não é? Amém. E eu vou entrar aqui na palavra, ia pedir para a Su colocar aqui o poder da fé nas circunstâncias improváveis. E lá em 1 Samuel nós temos uma mãe, que alguns de vocês acho que já ouviram a história de Ana, e já provavelmente já ouviram muitas ministrações sobre Ana. Eu vou estar lendo aqui do 1 Samuel, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 24, que é para a gente assim entrar na história. Eu quero que os irmãos entrem na história de Ana, porque Ana, ela representa muitas coisas. Ela não representa só uma mãe, ela representa um ministério, ela representa alguma esterilidade na área de pessoas que ela tem e as pessoas estão desacreditadas daquilo. Ela representa muitas coisas que nós estamos vivendo hoje. Então a ministração não é diretamente para a mãe, mas é para todos nós. 1 Samuel, a partir do versículo 1. Houve um homem em Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eu, filho de Tou, filho de Suf, Efrateu. Esse nome é difícil, né? Estou lendo aqui, difícil está na minha Bíblia, estou lendo aqui na outra versão para ser mais claro. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava as porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para
embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois, e comeram e beberam em Siló. Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim e lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só movia os seus beiços, lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagado. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondi Eli e disse: vai em paz. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi caminhando, comeu, e o semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e vieram à sua casa. Ramá, Eucana, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, sacrificar ao Senhor, sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que é bem aparecer os teus olhos, fica até o que desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. Último versículo. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Que o Espírito Santo, Pai, fale nos nossos corações. Que seja a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Eu creio no poder do Evangelho, eu creio no poder da salvação. É esse Deus que nós adoramos, e que o Espírito Santo fale, Senhor, no coração de cada irmão neste culto de hoje. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Esta passagem da Bíblia é uma passagem muito linda, uma passagem de romance, o qual nós vemos aqui um cenário de um homem. Eucana era um homem muito rico, e todos os anos ele saía de Siló, todos os anos ele saía da terra dele, de Efraim, e ia até Siló. Siló era onde estava a Arca da Aliança. E só fazendo um pano de fundo, porque antes de entrar nesse estudo sobre Ana, eu fui ler o livro de Juízes. Porque Juízes era onde que Deus levantava homens de Deus para estar julgando o povo. E naquele tempo, cada juiz que Deus levantava, e quando esses juízes, morriam,
não ficava mais um outro sucessor, e a palavra de Deus lá fala sem prejuízo. E o povo de Deus fez o que era mau aos seus olhos, e aonde que era entregue à mão dos inimigos. Aí o povo orava novamente, aí Deus levantava um outro homem. E quando esse outro homem ajeitava a casa, lá ia o povo de novo, perdido na idolatria, perdido no pecado. Mas só que chegou um período que aquele povo já não tinha mais juízes ali. Por um largo período que se estendeu, eram poucos que tinham essa fé. E dentro dessa história, Eucana, um homem de Deus ali, ele fazia parte dele, eu acredito que ele foi ensinado dentro dos princípios que ele tinha que adorar a Deus. E como a existência da arca estava ali em Siló, ele, conforme relata aqui na Bíblia, eu acredito que primeiro ele casou com Ana, porque Ana era a mulher privilegiada. Ana, a quem ele dava todo o amor para ele. E por conta dessa brecha na lei, ele teve que casar com outra mulher, que foi Penina, para dar filhos. E a gente sabe a confusão que isso dá. Nós temos muitos exemplos de poligamia, de homens que casaram com mais que uma mulher, só deu problema. Nós sabemos da história de Abraão, nós sabemos da história de Jacó, e outras histórias que veio a dar muitos problemas. E como Ana era aquela mulher que Eucana amava, ele tinha um tratado especial com ela. Enquanto isso, Penina foi tendo filhos. Só que chegou um ponto da vida de Ana que ela começou a ficar incomodada porque Penina começou a tocar na ferida dela. Que isso, Ana? Tá estéril? Você não dá filhos? Deus fechou a tua madre? Você é amaldiçoada? Porque uma mulher naquela época que não dava filhos, ela era amaldiçoada. Eles falavam que a mulher tinha alguma maldição, estava em pecado, por isso que Deus fechava a madre dela. E é aqui, meus irmãos, dentro desse contexto, que eu comecei a ir buscar na palavra, para que Deus revelasse algumas coisas, e ali eu absorvi alguns pontos que nós podemos aprender ali com Ana. O primeiro ponto, Ana orou em um tempo que a crença era hostil. Ninguém acreditava mais em Deus ali. Naquela época, Israel tinha caído numa grande decadência por conta da sua fé. Israel tinha caído na idolatria. Aquilo se tornou normal ao povo de Deus. Mas aquela mulher, ela decidiu orar por conta, através de uma necessidade. Ela começou a não olhar para as circunstâncias que estavam em volta dela. Por conta do Deus que ela ia todos os anos ali, a prestar culto, a fazer oferta junto com o seu marido. Ela via também Deus na vida do marido, mas acredito que os vizinhos que estavam em volta dela, nem todos eram a mesma coisa, nem todos tinham a mesma fé. Um outro ponto, Ana orou numa época que as mulheres viviam sob opressão. Naquela época as mulheres não tinham poder da palavra, elas eram oprimidas, a palavra da mulher não tinha valor. Em determinados lugares a mulher não podia ir ao templo, principalmente, ela só poderia acompanhada com o seu marido. Mas mesmo assim Ana perseverou. Mesmo assim Ana, ela foi uma mulher perseverante. Mas só que Penina, ela estava sempre ali a picar, né? Eu falo português um pouco assim, picar é pirraçar. Ela estava sempre a provocar a Ana. E a Ana ali olhando naquela situação com aquele monte de menino e falando: meu Deus, por que o Senhor não abre o meu ventre? O que está acontecendo comigo? Irmãos,
Às vezes há coisas nas nossas vidas que a gente vê pessoas prosperando e nada acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente vê coisas acontecendo em pessoas que nem têm a crença em Deus, nem creem em Deus, não tem temor a Deus, e a gente vê pessoas prosperando. E eu quero dizer aqui que se Deus fechou a madre de Ana, é para que nós ganhamos maturidade em algumas áreas da nossa vida. Estava falando com o pastor Thales ali sobre isso, e essa palavra vai um pouco de encontro com aquilo que Ana quer nos ensinar aqui hoje. Por que Deus fechou o ventre de Ana? Se naquela época o povo estava tão perdido, que já não tinha mais a crença em Deus, Deus precisava levantar algo diferente naquele meio. Deus precisava visitar o íntimo de uma pessoa para, através do improvável, sair o provável. Se Deus fechou algumas áreas da tua vida, é porque Deus quer trabalhar em ti para que você se torne uma pessoa melhor, especialista, para que Deus possa fazer algo novo, para que Deus possa criar algo novo nessa área que Deus fechou a tua madre. Ana orou, terceiro ponto, Ana orou sendo desencorajada pelo seu marido. Lá no verso 8, Eucana fala para Ana: mulher, por que não comes? Por que estás triste? Não vale eu mais do que 10 filhos? Primeiro, Ana estava sendo já perseguida pela sua companheira ali, Penina. Depois, quando Ana estava aflita, chorando, o seu marido entra com essa palavra. Por que Eucana foi falar isso para ela? Ele não se compadeceu da dor dela porque ele não sabia o que ela estava sentindo. Muitas das vezes, de vez em quando eu com a Suzete, nós, não existe casamento perfeito. E a mulher fala: você não sabe da minha dor. Você não sabe o que eu estou sentindo. Mas às vezes isso não é uma maldade nossa, minhas irmãs e meus irmãos. Deus, Ele quer trabalhar. Deus, Ele quer fazer algo nesse meio. Deus, Ele está sempre fazendo formas para que a gente possa aprender algo de Deus. É verdade. E nós temos que acreditar, nós temos que crer. Havia um grande escritor, o Norman Vincent Peale. Esse homem, ele tinha uma literatura e ele queria muito publicar os seus livros. E esse homem, ele foi numa editora, levou o seu livro, levou a sua literatura e a livraria, a editora não aceitou. Falou: isso daqui é muito fraco. E então ele chegou em casa desencorajado, triste, não acreditando mais nele mesmo. E a sua esposa, vendo a aflição do seu marido, pega naquela literatura e vai tentar em outras editoras sem o marido saber. Ela tentou em uma, tentou em outra, até que uma aceitou. E quando essa uma aceitou, esse homem foi aonde que alguns livros ficaram muito marcados, que foi o The Power Positive Thinking, o poder dos pensamentos positivos. E foi aquela mulher que acreditou naquele marido. Ele só tentou uma vez, mas ela tentou várias vezes. E aonde que esse homem, esse pastor e escritor, vendeu mais de 10 milhões de livros. Por conta de uma pessoa que acreditou. Ele não acreditava nele mesmo, mas aquela pessoa que estava ao lado acreditou naquele homem.
E nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Nós, homens, temos que trabalhar. Homens também sentem dores. Às vezes o silêncio do homem, no seu canto, na sua casa, pensando com os seus pensamentos longe, onde a mulher está falando. E a gente está pensando que, elas estão pensando que nós estamos prestando atenção, mas o nosso pensamento está muito longe. Mas a nossa cabeça está trabalhando em algo. A nossa cabeça está trabalhando muito mais além. Mas não é porque a gente não está fazendo, né, pouco das palavras, é porque nós também temos as nossas dores. Quarto ponto. Ana orou mesmo sendo acusada dentro da casa de Deus. Começou por Penina. Depois veio o marido. Depois veio Eli. Porque Eli chamou Ana de bêbada. Aqui eu tenho duas vertentes nessa chave. A primeira palavra que Ana recebeu de Eli, que foi uma palavra de calúnia, porque assim que ela recebeu essa palavra, ela se posicionou, falando que, né, ela estava ali orando e derramando as suas lágrimas a Deus. Mas depois ele deu uma outra palavra, falando que as orações de Ana iam ser atendidas. Dentro dessa chave aqui, meus irmãos, eu tiro como hoje, eu e a minha esposa já estamos fazendo uma caminhada com Cristo, já há mais de 23 anos. E houve um período que nós fomos ao Brasil, morávamos em Portugal e fomos para o Brasil em 2010. E ali achamos uma igreja para congregar. E nessa igreja foi aonde fui obreiro, a minha esposa também trabalhou no Ministério Infantil. E era uma igreja que tinha muitos problemas, como todas as igrejas. Qual é a igreja que não tem problema? E nesse turbilhão de problemas, a gente tomou a decisão mais burra das nossas vidas. A gente saiu dessa igreja por conta de palavra de pessoas. Ana está aqui, ela recebeu duas palavras. Ela recebeu a palavra de calúnia e recebeu a palavra de bênção. Ela preferiu ficar com a palavra de bênção. E eu e minha esposa saímos dessa igreja. Deus não permitiu que nós saíssemos daquela igreja, porque foi Deus que tinha colocado nós ali. E às vezes Deus nos coloca em lugares onde que a gente pensa que não é Deus, e a gente acha que o problema é o que está em volta de nós, sendo que o problema somos nós. Aleluia, é verdade. Então a gente vê pessoas entrando em igreja, saindo para outra igreja, e elas não conseguem ver que o problema não é a igreja. O problema são elas. Somos nós, não falo eles. Eu também me incluo nisso também. Somos nós que somos o problema. Cabe a nós a receber aquilo que vem para abençoar. Se é o que vem do homem ou é o que vem de Deus. Eu peço a Deus para que os irmãos, a cada ponto que eu vou dando aqui de Ana, que vocês derramem os seus pensamentos no mais profundo. Porque quando eu estava estudando essa palavra de Ana, ao mesmo tempo que nem eu comecei aqui a ministrar, eu falei que Ana, ela não simboliza só uma mãe. Ela simboliza muitas coisas da nossa área. E é tudo que Ana passou naquele momento, é o que situações que ocorreram naquele período, muitas das coisas é semelhante também nos dias de hoje. Pessoas que estão dentro da igreja, que nós olhamos e falamos, não, como que é possível ser de Deus? Mas nós temos que conviver com essas pessoas. Porque nós não somos Deus para julgar elas. Nós estamos na mesma estatura, estamos todos aqui do mesmo céu. Somos nós que temos que fazer a diferença. Somos nós que temos que dar o bom testemunho. Somos nós que temos que receber a boa palavra, e com essa boa palavra que nós recebemos, é o fruto que vai sair daqui.
Fé não é ver para crer. É crer que vai ver. É essa fé que nós temos. Ana acreditou. Por mais que Penina, seu marido Eucana, Eli, todos que estavam em volta dela, tentou colocá-la para baixo. Quantas pessoas na tua vida andam a colocar você para baixo? Quantas pessoas com palavras tentam te catucar para elas? Existem pessoas maus que sabem que essas palavras vai te matar e você ali tem que estar com o teu coração em Cristo, tem que estar mesmo em paz para receber essas setas que vêm envenenadas dos nossos próximos e que elas cheguem até nós e elas caiam. Sexto ponto. O semblante de Ana mudou. Quando Ana estava ali orando, ela colocou o seu coração no altar, ela derramou as suas lágrimas, ela sentiu no seu íntimo que ali ela foi curada. Agora vocês imaginam todo o cenário, né? Porque Ana ia todos os anos em Siló. Então as pessoas eram a mesma, as situações eram a mesma, não mudava nada, mas aquele dia foi diferente. Aí eu fico pensando, mas por que ela não mudou antes? Por que essa ação dela de chegar e se ajoelhar ao Senhor e clamar pela sua esterilidade, sendo que todos os anos ela estava lá, por que ela não fez isso antes? Irmãos, nós temos muito que aprender com as coisas da vida, com situações, com problemas, com adversidades que vêm até nós, porque Deus, Ele quer nos testar, nos moldar e depois aprovar. É a mesma coisa o ouro. O ouro, para ele chegar naquele ponto final do ouro, ele passa por um processo longo. Ele é derretido, ele é refinado, para depois sair aquela joia perfeita. É verdade. Lá no Brasil, quando, não sei, os irmãos que estão aqui, eu sou brasileiro, não sou português, me falaram que eu sou um pregador internacional, verdade internacional, acho que lá no Brasil, para a gente amadurecer a banana, não sei se a irmã Cris sabe desse processo, a gente chegava e tirava as bananas verdes do cacho e colocava embaixo das telhas Brasilite, aquele calor, né? E aquilo era um processo de que passava 2, 3 dias, as bananas começavam a ficar amarelinha. É mesmo assim a nossa vida, meus irmãos. Às vezes os problemas da vida vêm assim, para nos abafar. Às vezes as circunstâncias da vida vêm para nos moldar. E é aquele abafo assim. Para quê? Para nos deixar maduro. Para nós chegar a essa estatura de Ana, na onde que nada afligiu ela. Foi a oração. Foi o amor a Deus que ela teve. E crer que aquela situação ia ser mudada. Ela foi curada naquele dia. Isso está no verso 18. Ana consagrou a um filho. Deus ouviu as orações de Ana. Aquele dia foi diferente. A palavra diz que ela saiu dali com seu semblante leve. E quando ela saiu dali com seu semblante leve, ela já saiu com a certeza que ela ia ter um filho. Mas só que ela fez um desafio que quem é mãe aqui, acho que vai entender esse sentimento. Ao mesmo tempo que ela pediu um filho, ela consagrou o filho dela para Deus. Ela falou que assim que tivesse o seu filho, o filho dela, varão, ia servir ao Senhor todos os dias. Então aquele filho não ia ficar com ela. Ela foi ousada.
ao mesmo tempo que ela foi ousada, Deus tinha um plano sobrenatural através da vida daquela mulher. Samuel nasceu. Lá em Salmos 127, versículo 3, diz que os filhos são a herança do Senhor. A Nicole falou desse versículo aqui. Nós não podemos fazer dos nossos filhos ídolos. É verdade. Muitas mães que têm os seus filhos, às vezes deixam até o seu marido para toda a atenção ser de um filho. Mas eu quero deixar aqui para as mães que os filhos, eles têm que ser como flecha na mão do arqueiro. Porque cada filho aqui tem um propósito de Deus. Maria nunca imaginou que um dia ia morar na Suíça e casar com o Luan Rony. Mas Deus te deu esse propósito de como mulher estar com o Luan Rony. Teus pais não sabiam, teus pais cuidaram de ti, teus pais te deram todo o amor, tua mãe, e nunca imaginaram que tu um dia ia sair de um país. Mas é o plano de Deus que está cumprindo na tua vida. Não foram os planos dela. A pequena Lia, a Nicole aqui testemunhou que fechou a sua madre por opção durante muito tempo. Mas não era esse plano que Deus tinha para Lia. Não é esse plano que Deus tinha para o Thales, para vocês. Vocês vão trazer muitas vidas para Cristo, mas a vida da Lia vai trazer muito mais. Amém. Esse é o plano de Deus. Quem somos nós? Os filhos são nossos. Essa metáfora do 127,4, os pais eles têm que preparar, polir os filhos para lançá-los, para direcioná-los. É porque é por algo maior. Não é aquilo que eu quero para o meu filho. Eu quero que queria que meu filho fosse um mecânico, aqui é caro aqui. Que é caro demais, né, gente? Você tá doido? Dá para meter nos carrinhos velhos, que eu gosto de carrinho velho. Mas não é isso que Deus quer do meu filho. Aleluia. Meu Deus tem um plano maior para ele. A única coisa, o meu papel como pai é preparar o meu filho através do meu testemunho com a minha esposa dentro da minha casa. A minha filha tem um plano maior do que o meu. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. E o 8º ponto. 7º, 8º. Ana entregou o seu filho. Vocês imaginem, Ana, naquele processo todo, foi humilhada. O que ela mais queria era um filho. Deus concedeu um filho. E a palavra relata que quando ela engravidou, teve Samuel, ela sabia que ela tinha que entregar de novo Samuel. Quem é mãe, você imagine o seu filho com 3 anos de idade. 3 anos. É mais ou menos a idade que a Bíblia aproxima, porque lá relata que quando ela desmamou Samuel, e as mães amamentavam os filhos durante um longo período. Você entregar, mãe, a pequena Lia para uma casa que estava filhos de Beliel ali. Você imagina? Você entregaria? Eu não entregaria. Eu não entregaria. Eu também não. Em todas as circunstâncias que estavam acontecendo ali, aquela mulher, ela não olhou para os problemas que estavam naquela igreja, mas ela olhou para o propósito de Deus que tinha na vida do filho dela. Porque quando você faz um propósito com Deus, meus irmãos, Deus, ele é fiel. Deus, ele é sério. Ana não olhou para a circunstância, Ana olhou para que Deus tinha para a vida dela. Sabendo, Ana, dos problemas que aquela casa, Eli e Finéias,
Hofni e Finéias estavam perdidos, mesmo assim ela entregou o seu Samuel. Às vezes nós estamos na igreja, pedimos tantas bênçãos para Deus, pedimos que Deus nos prospere financeiramente, pedimos para que Deus nos dê muitas coisas. Aí Deus pega e dá. E quando Deus nos dá, essas bênçãos já deixam de ser bênçãos, porque a gente já não tem mais tempo para Deus. Recebemos as bênçãos e esquecemos do abençoador. Então aquilo que nós pedimos para Deus, ontem estive com um irmão ontem, a gente estava falando sobre isso, empresário bem sucedido aqui na Suíça, graças a Deus, e ele abriu o seu coração falando que ele já não trabalha mais como antes, porque o que ele já tinha, ele já precisava. Ele precisava se dedicar mais tempo na palavra. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje. Intimidade, oração, conhecer mais de Deus, deixar entender as lutas que nós estamos passando, deixar Deus nos moldar. Se a gente começar a olhar em nossa volta, existem muitas famílias que hoje estão passando por lutas e situações que está muito longe da nossa realidade. Pais que têm os seus filhos com câncer, mães que têm os seus filhos enterrados numa depressão, casamentos perdidos, onde que o homem ou a mulher perderam a essência do amor ao próximo, do seu cônjuge. Jesus, ele pode restaurar tudo isso nessas áreas. Jesus, eu centrei aqui muito em Ana, mas Ana e Jesus são referências, o qual é aonde nós colocamos toda a nossa fé. Porque Cristo, ele não veio só para fazer milagres nas nossas vidas. Jesus, ele veio para nos salvar. Essa foi a missão de Jesus, nos salvar. Depois nós temos aqui, no capítulo 2 de Samuel, no versículo 2, o coração alegre de Ana. O quão perfeita e grande foi a obra que Deus fez através de Ana. Irmão, Samuel foi o maior juiz e profeta da história. Olha o propósito que Deus se cumpriu na vida dessa mulher. Deus, naquela época onde que já não havia mais homens de Deus, não havia mais a presença de Deus naquele lugar, Deus enviou uma mulher estéril, sem perspectiva, e Deus fez ali o improvável. E através daquele improvável, nasceu Samuel. Fica como dever de casa, os irmãos procurarem saber mais quem foi Samuel, porque é um livro muito rico em histórias da onde que aconteceram naquela época. Eu para me ministrar sobre o Antigo Testamento, eu já tinha falado isso com o Thales, não desconsidero que, claro que a Bíblia, eu acredito até na fitinha da Bíblia, mas hoje, principalmente com homens, a gente fala mais sobre o Novo Testamento, e a gente bate muito no Novo Testamento, mas essas palavras, essas histórias do Antigo Testamento, ela nos ensina muitas coisas, o qual histórias que aconteceram naquele período e é mais ou menos os dias que vivemos hoje.
Eu creio que o Espírito Santo vai estar abrindo madre hoje de pessoas aqui. Irmã, pode colocar 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, por favor? 2. 1 Samuel 2. Eu queria que os irmãos lessem junto comigo, todos juntos. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Aleluia. Ana se alegrou, e essa é a alegria que nós temos do Senhor, de agradecer, de louvar a Deus, de crer que Deus vai abrir a nossa esterilidade em alguma área que nós necessitamos. Eu ia pedir para os irmãos estar se colocando de pé, para a gente estar orando nesse propósito. Oh Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer continuar falando nos nossos corações. O Senhor tem planos para as nossas vidas. O Senhor tem planos, Senhor, que está muito longe dos nossos pensamentos. Eu acredito que todos que estão aqui, Senhor, nunca imaginou de um dia estar na Suíça, longe das suas casas, dos seus parentes, dos seus pais. E hoje estamos aqui reunidos, Senhor. Talvez algumas pessoas ainda procurando respostas, sem entender, Senhor, ainda o teu plano. Mas que o Senhor venha de uma forma aberta, abrindo a visão, Senhor, sentindo a leveza do Espírito Santo, como Ana saiu daquele culto, Senhor. Ela saiu daquele culto abençoada, saiu com a certeza que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Existem sonhos que estão enterrados. Sonho da casa própria, sonho de um trabalho, sonho de que Deus vai trabalhar numa área da saúde que os médicos já diagnosticaram que não tem cura. Mas hoje nós queremos desenterrar esses sonhos e prostrar, Senhor, como Ana ali. Como Ana, com a sua sinceridade de coração, clamou ao Senhor e os céus se abriram para Ana. Abra os céus aqui nesse lugar, Pai. Desenterra sonhos, esterilidade de ministério. Abre a sua madre. Venha dar filhos, Senhor. É esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós rogamos, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja fria, Senhor. Nós queremos ser uma igreja fervorosa. Nós queremos levar a Tua palavra adiante, Senhor. Não só na palavra, mas também no nosso testemunho, Jesus. Nós queremos levar a Tua presença como a arca naquela época, Senhor. Onde a arca era pousada, ali era a presença de Deus. O véu foi rasgado, Jesus morreu na cruz por nós. Hoje Cristo habita em nós. Nós somos a presença de Deus, Senhor. Nós somos a presença de Deus no nosso trabalho. Nós somos a presença de Deus nas nossas casas. Nós temos a presença de Deus em todos os lugares que nós vamos, Senhor. Pai, multiplica, Senhor. Dá filhos, Pai. Dá filhos para uma igreja, Senhor. Dá filhos, Senhor, para a madre estéril, Senhor. Dá filhos aonde o Senhor quer que multiplique, Pai. Traga, Senhor, a unção da multiplicação, Senhor. Pai, traga saúde, Senhor. Traga, Senhor, conhecimento da Tua palavra, habilidade, Senhor. Traga, Senhor, obreiros da Tua palavra, Senhor, que manobram bem a Tua palavra. Tragam, Senhor, adoradores. Tragam levitas, Senhor. Levanta homens de Deus, Senhor, porque sozinhos nessa obra nós não conseguimos, Pai. Venha trabalhar, Senhor, nos nossos corações, para que o Senhor venha nos moldar. Venha trabalhar, Senhor, com a Tua mão, Senhor, para que nós possamos amadurecer, Senhor.
Dá sabedoria, Senhor, em cada situação vivida, meu Deus. Porque nós não temos, Senhor, discernimento, às vezes, de muitas coisas, Pai. Que o Espírito Santo venha sempre estar nos guiando, nos conduzindo, Senhor, à verdade, à perseverança. Como lá em João 15, Senhor, lá a palavra perseverança, há muitas vezes ali naquele capítulo de João 15. Por isso, Senhor, que nós sejamos perseverantes como Ana, que nós não se abalamos com as circunstâncias que estão em nossa volta, com as palavras que às vezes chegam, Senhor, para nos colocar para baixo, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, com essa perseverança dentro de nós, com a perseverança de Ana, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito na nossa igreja, através da vida dos nossos pastores, Pai. Que o Senhor venha operar no nosso meio, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor, dure para sempre. Amém. Em nome de Jesus, amém.